Muito bem, nós estamos aqui de volta com o Dr. Diogo, que atualmente é médico coordenador do pronto-socorro do Hospital Risoleta Toledinho, atuando desde 2015, cuidado clínico na urgência, emergência e terapia intensiva. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, eu já vou direto já ao assunto. A gente está vivendo um momento de distanciamento social pelo país. Tá vindo muitas polêmicas. Não sei se você tem acompanhado, assim, porque a vida de médico é muito corrida, né? E assim, o que que você acha em relação a essas notícias que estão saindo aí da possibilidade da vacina que combate o Covid-19 ser obrigatória? Você, como médico, o que que você acha em relação sobre isso? Eu atuo hoje na linha de frente, em emergência, em CTI, com pacientes de Covid-19. Assim, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, né? Algumas informações procedem, outras nem tanto. Que a gente tem observado uma certa ideologização do debate sobre a vacina. É uma questão científica, né? Não é uma questão de preferência, né? O meu posicionamento técnico, enquanto médico, enquanto clínico, que lida com doentes respiratórios, uma doença tão grave, tão agressiva e desconhecida da sua complexidade toda, é que a vacina é uma questão de saúde pública, não é uma questão de preferência. É claro que, assim, a doença surpreendeu pela velocidade, pela agressividade, mas a gente sabe que as vacinas demoram um tempo muito maior do que está sendo feito atualmente para se desenvolver, para se testar, para ter uma certa segurança e efetividade na desenvolvimento de imunidade. Mas, assim, hoje a gente tem um potencial de desenvolvimento biológico muito grande para fazer uma vacina segura e que confira imunidade para a gente, que é o que precisa. Portanto, eu acho que é uma questão de saúde pública e não de preferência. A gente tendo uma vacina segura e do ponto de vista técnico adequada, ela deve ser, sim, oferecida para as pessoas e considerando todo o impacto que pode causar na sociedade a não vacinação, eu entendo que não é uma questão de opção e nem de opinião, muito menos de ideologia, é uma questão técnica, né? A vacina se dá para desenvolver anticorpo, combatendo aquele agente etiológico, no caso da Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, né? E deve ser, quando se desenvolver uma vacina segura, eu acho que a gente está muito próximo disso, né? A gente costuma ouvir falar sobre a vacina chinesa e da vacina de Oxford. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter um paralelismo quanto a isso. Você fala de vacina chinesa, da Sinovac, também tem que falar da vacina inglesa e não de Oxford, né? Para você Boa. ver como é uma questão ideológica que está sendo feita nesse debate. Enfim, acho que a gente está muito próximo disso. Espero que a gente consiga efetividade e segurança nessa vacina, porque a gente precisa voltar ao normal, nem que seja um novo normal, mas a gente Sim, precisa sim, sim. voltar a sociedade a produzir, a se desenvolver novamente. Pegando carona na sua resposta, eu faço essa pergunta porque, tipo assim, às vezes a minha dúvida, talvez a pergunta que eu lance não seja a minha dúvida, mas do telespectador que está ali assistindo, porque teoria da conspiração, muita coisa está surgindo no mundo, o mundo tá vivendo uma situação bem caótica. E o que mais, assim, polemiza essa situação é o fato dela estar saindo da China. E especula-se de que o vírus saiu de lá. Eu não estou afirmando isso aqui, mas é o que a gente vê. E o medo das pessoas, entendeu? É por isso que eu faço essa pergunta. Assim, a família do vírus, né, do SARS-CoV, é uma família do coronavírus, né? É um grupo de vírus que pertence a essa família. Existem outros vírus que não só esse novo coronavírus. Portanto, eu imagino que essa teoria vou usar suas palavras, essa teoria de conspiração de que o vírus foi desenvolvido, às vezes eu já ouvi falar que o vírus foi desenvolvido propositalmente, assim, acredito que isso não tenha balizas dentro da ciência, porque é um vírus que a gente já conhecia. A questão é que ele permutou do morcego, que era basicamente o animal que ele se hospedava, para o ser humano. Ele desenvolveu uma habilidade de fazer essa infecção também no ser humano. Acho que foi uma fatalidade isso ter acontecido. Não entendo isso como uma arma biológica, algo em potencial para isso. Obviamente, a gente tem que. Eu sou médico, lido com ciência, eu lido com fatos. Eu não consigo
balizar uma decisão minha, uma decisão técnica, clínica, baseado numa opinião. Então, assim, entendo que hoje a gente tem ferramentas científicas e de desenvolvimento biológico para combater uma doença. A questão é que a gente foi surpreendido, a população mundial não estava preparada, a gente teve momentos que as UTIs, as unidades de emergência, estavam sem ventiladores mecânicos, não tinha a sua capacidade plena instalada para absorver numa velocidade muito grande vários doentes se contaminando ao mesmo tempo. Talvez aquilo foi suficiente para se desenvolver essa teoria de que um mundo oriental estava tentando combater o capitalismo ocidental. Enfim, eu assim, penso que a gente já desenvolveu uma sociedade suficiente para suplantar qualquer tipo de percepção individual nesse sentido e caminhar para frente. Sim. Respeito as opiniões divergentes, e sei que existem opiniões divergentes à minha, mas entendo que assim, a gente precisa caminhar para frente e deixar essa questão ideológica, essa discussão de segundo plano, no lugar que ela tem que ficar, que é em segundo plano. O nosso objetivo hoje é desenvolver o mais rapidamente uma vacina que seja segura, confira imunidade. É uma doença que a gente não tem tratamento específico para ela. Já se testou vários fármacos aqui e fora do Brasil, antiparasitários, remédios que combateriam lúpus. Eu evito, às vezes, de falar determinados nomes de medicação, inclusive para não incentivar a automedicação. Certo. Mas a gente sabe que algumas medicações foram testadas, os ensaios clínicos randomizados já mostraram que não existe hoje efetividade em algumas medicações como essas que eu citei, apenas uma, que é um glicocorticoide, né? Esse aí eu posso falar que não tem problema, que é a dexametasona, que é uma medicação que mostrou benefícios para os pacientes que vão para ventilação mecânica. Ela reduz tempo de internação e reduz mortalidade para os pacientes que precisam de assistência ventilatória. É o que a gente sabe hoje, né? Nós estamos falando assim, de 1º de novembro de 2020. Sim. Pode ser que semana que vem alguns outros ensaios clínicos sejam aperfeiçoados nesse sentido e se mostre efetividade em alguma outra medicação. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, agora eu vou falar sobre você, sua carreira profissional. Você, cidadão luziense, natural de Belo Horizonte, certo? Cidadão luziense, vivemos a mesma realidade, né? Vivenciamos. O seu contato com a medicina, como que surgiu, como que foi, qual foi assim, o principal desafio? Assim, uma satisfação muito grande sempre estar em Santa Luzia, porque os meus amigos, a minha família é daqui ainda. Eu fiz a opção, na verdade, de voltar para Belo Horizonte por uma questão profissional apenas, de comodidade, mas eu sou luziense, me considero como tal. Eu entrei na faculdade com 17 anos, faculdade de medicina. Eu faço questão de sempre ressaltar durante a minha caminhada que eu sou luziense, sou do bairro Palmital. É uma satisfação ver vários rostinhos conhecidos, várias pessoas com trajetórias de sucesso também. A opção pela medicina se deu por sempre gostar de pessoas. O substrato do meu trabalho é o ser humano. Assim, eu lido com o ser humano nas suas diversas formas todo o tempo. Tem pessoas muito diferentes de mim, pessoas muito parecidas comigo, pessoas de realidade completamente diferente, e eu tenho a oportunidade de transitar por esses perfis. A medicina, eu me formei com 23 anos, depois fiz a minha residência médica, que é a nossa especialização. Fiz a especialização em clínica médica, atuo hoje em emergência, urgência e terapia intensiva. Às vezes as pessoas perguntam o que você faz, né? Assim, porque é difícil explicar. Eu sou o médico da decisão da urgência. Eu gosto disso, gosto do paciente crítico, gosto do paciente grave. Eu me entendi um pouco com as situações de monotonia. Eu gosto da emergência, eu gosto da rotatividade. Desculpa a minha ignorância, como assim eu gosto do paciente grave? Como assim? Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que gostar, né, Thiago? Assim, o paciente que precisa ser entubado, o paciente que infarto, AVC, parada cardíaca. É uma situação delicada. Exatamente. Alguém tem que tá com esse tipo de paciente. Que massa! E eu me motivo com esse tipo de desafio. Assim, poderia ter tido outra carreira, mas talvez o fato de eu ter sempre trabalhado nos extremos, eu aprendi a desenvolver e gostar desse tipo de perfil de paciente. Assim,
nas minhas horas de tranquilidade, eu gosto também de estudar. Assim, estudar para o médico é uma rotina, é uma realidade que eu vou ter para minha vida inteira. Hoje eu tenho 30 anos, trabalho com tudo isso que eu falei, mas ainda lido com gestão hospitalar e também dou aula na faculdade de medicina. Então, assim, consigo trabalhar três aspectos da minha carreira: a área assistencial, lidando com o paciente; a área gerencial, organizando processos e de gestão; e também docência. Eu gosto de dar aula, gosto de replicar um pouco daquilo que eu aprendi e nesse contato de replicar também passo um pouco da minha história, da minha vivência, né? Que não foi fácil, mas me considero, como muita gente aqui, alguém que conseguiu chegar lá. Muito bom, muito bom. Muito bem, como já se sabe, você foi informado em relação a isso. Agora nós estamos aqui nesse Trem Tem História. Você trouxe aí alguma coisa aí para nós? Trouxe. Então vamos ver aqui. Olha, Machado de Assis. Machado de Assis. E aí, por que você trouxe isso aqui para nós? Eu trouxe o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque assim, meu primeiro contato com esse livro, eu tinha por volta de 11, 10 anos. Eu li um livro que eu não entendi nada sobre ele, mas é uma literatura densa de Machado. Bom, mas antes de falar sobre o livro, eu queria falar por que eu trouxe um livro. Eu sempre gostei de ler e eu acho que em qualquer oportunidade de replicar esse hábito de leitura, eu vou sempre incentivar. A leitura é libertadora, ela te dá o poder da crítica. Eu acho que assim, você se habilita nesse momento a interpretar e cada vez que eu li esse livro, eu trouxe para mim um recado diferente. Machado de Assis, como eu, era um negro, neto, na verdade, de escravos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que um morto narra sobre a sua própria vida. Então, Brás Cubas é um cara que é bastardo da vida e que teve uma trajetória com amores, desilusões, personagens bem machadianos assim, e que no final da sua vida ele passa por uma situação, não vou dar spoiler, obviamente, que Já para você tomar cuidado aí. isso. E, enfim, ele acaba fazendo uma leitura sobre sua vida póstuma, né? A palavra póstuma significa depois de vida. Então, assim, é Massa. um defunto mesmo, é um morto narrando sobre a sua vida. Que Enfim, isso? eu acho que a primeira vez que eu li eu tinha 11 anos, depois reli com 17, com 20 e tantos anos. Que legal. E acho que para quem quer uma leitura desafiadora, interessante, talvez o Machado de Assis possa ser um belo exemplo, que é um brasileiro como nós, de realidade difícil, de realidade transformadora, que vale a pena essa leitura. Então é isso aí, ó. Então, ó, pra você que tá aí, ó, você que é mente fechada aí, ó, abrir sua mente, Machado de Assis. Entendeu? Nossa. Não, ninguém entendeu. Então vou fazer com você aqui. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você aqui, posso? Beleza, pode. Então tá bom. Essa aqui é a pergunta do bate-volta. Ok, vamos lá. Certo? Vou falar uma palavra, você já diz o que vem à sua mente. Se você não souber, você diz depende. Beleza? Então vamos lá então. Uma palavra. Transformação. Matemática ou português? Português. Música favorita? Caramba. João e Maria, do Chico Buarque. Ou uma dificuldade? Nossa, tem tantas. Uma dificuldade. Oh. Compreender a cabeça de um racista. Oh. Uma coisa intolerável? O racismo. Compreensível? Compreensivo. Uma coisa compreensível? Pedir perdão. Tecnologia? Vacina. Livros? Todos do Machado de Assis. Religião? Não tem. Deus? Tudo. Política? Necessário. Olha essa pergunta. Machado de Assis ou Augusto Cury? Machado de Assis, embora Augusto Cury seja uma leitura curiosa, e Augusto Cury é um médico também, e que trouxe livros de maneira popular para a galera, que deixou a leitura acessível. Sim. Embora um clássico é sempre um clássico. Isso mesmo. Um arrependimento? Um arrependimento? Nossa, eu tenho tantos arrependimentos. Eu sou uma pessoa que vive de arrependimentos. Não ter dito eu te amo mais vezes para algumas pessoas. Felicidade? Felicidade? Ser médico. Família?
Família é minha base. Parente. Parente chato. Porque parente é diferente de família, tá? É isso mesmo. Isso é verdade. Cotas raciais. Necessário também. Uma frase favorita. Nossa. É um princípio básico da medicina e que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus colegas. Primeiro, não faço mal. A tradução em latim é primo nocere, mas eu não vou falar em latim porque, pelo amor de Deus, Que eu não isso, vou. o cara fala Mas, em assim, latim, gente. primeiro, não faça o mal. É um princípio da medicina. Às vezes, inclusive, é uma frase que é pertinente a esse tempo de bombardeio de informação, de medicações. Às vezes eu vou tomar um remédio ali que combate piolho, que pode ser bom para o Covid. Não, não é assim. Então, assim, primeiro a gente não faz o mal, a gente não piora a situação. E, às vezes, não fazer bem não significa que não faça mal. Então, primeiro, princípio básico da medicina, não faça o mal para o paciente. Tudo menos. Tudo menos miséria. Se você pudesse voltar no tempo e dizer alguma coisa pra você mesmo, o que que você diria? Vai estudar. Olha, você vê. Doutor Diogo, eu quero te agradecer. A Casa Hip Hop, o programa de cara, a emissora aqui, nós agradecemos a sua presença. Gostaria de dizer, sem querer pagar de simpatia, que você é um exemplo para nós que somos cidadãos luzienses. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo pela sua presença e continue aí. Obrigado Tamo a vocês. junto. Estou à disposição.